Olá, hoje vamos estudar como fazer uma prova utilizando o Google Forms. Então vamos aqui, o meu já apareceu aqui, mas se não aparecer no seu navegador, digite Google Forms. Formulários Google, tem essa opção de entrar pelo URL ou então por aqui, pelos app Google. Como tem uma lista extensa, melhor ser por aqui mesmo. Então, observar aqui se o endereço é do Google. Vamos lá, formulários Google. E para os formulários Google. Bom, chegamos aqui, tem vários modelos. Todavia, vamos pegar esse aqui, que já está apropriado para o nosso fim. E também já está personalizado, com as figurinhas, com alguns dados importantes. Então, vamos lá. Bom, então temos aqui o nosso protótipo. Então vamos aqui, iniciar com o título. Então, avaliação de matemática. Aqui colocamos a turma, primeira série A. Série A do ensino médio. Não colocar primeiro ano, porque primeiro ano é do ensino fundamental. Então, primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio. Então, vamos usar aqui a identificação do aluno. Então, nome do aluno ou aluna. E nome da aluna. Bom, então temos aqui, o aluno vai responder. Temos aqui a chave de resposta, nesse caso aqui não vai pontuar, mas em todas as questões, não esquecer de colocar a chave de resposta, que é o gabarito e o feedback. E também aqui esse campo indicando que a pergunta é obrigatoriamente ser respondida. Então aqui temos o e-mail, caso o professor queira guardar esse e-mail para responder posteriormente a prova. Então, mas no nosso caso aqui, vamos descartar. Essa pergunta do teste seria uma orientação de como seria a prova, mas no nosso caso também vamos descartar. Bom, então aqui temos aqui a nossa primeira pergunta. Do lado aqui, nós temos aqui nesse menu alguns botões. Adicionar pergunta, quando eu terminar essa aqui, se eu quiser adicionar outra pergunta. Importar perguntas, no caso eu vou importar de um outro formulário Google, porque não admite importar de banco de dados, de Word, de Excel, não tem como. Esse botão aqui é para você adicionar uma nova caixinha dessa com um título e a descrição, que nós vamos usar aqui no nosso exemplo. Aqui para adicionar imagem. Então, se eu clicar para adicionar imagem, ele vai colocar uma imagem aqui entre um e outro. Um vídeo e também aqui adicionar seção. Quando eu coloco cada pergunta, eu coloco em uma seção. Para quê? Para embaralhar as perguntas. Então, se estiver fazendo a avaliação um aluno do lado do outro, um aluno vai ficar olhando a resposta do outro e nem a pergunta, porque ela vai randomizar, quer dizer, vai embaralhar. Então, temos aqui a nossa primeira pergunta. Vamos minimizar para que o Word fique do lado, para que fique mais fácil a gente copiar e colar, né? Só redimensionar e tal. Então, vamos lá. A questão 1.
Então, eu vou aqui, copio a questão 1 e colo aqui. Então, quando for colar, observar para que as palavras não fiquem grudadas, né? Juntas. Lá não está junto. Não estão juntas, né? Mas aqui, quando colou, elas ficaram juntas. Então, observar isso. Bom, aí temos aqui esse quadro aqui, que é para o tipo de pergunta. Então, nós temos aqui, ó, múltipla escolha, né, que é esse caso aqui, caixa de seleção, que você pode escolher mais de uma resposta, lista suspensa, o piloto de arquivo, escala linear. Aqui já diz respeito à estrutura da própria pergunta, né? Então, se eu apertar aqui escala linear, ó, então ficou aqui, ó, de 1 a 5, tal, mas imagino que isso aqui seja pouco usado. Essa grade de múltipla escolha seria aquela opção de enumere a primeira coluna de acordo com a segunda. Podemos até colocar aqui como exemplo. Olha lá. Coluna 1, coluna 2, né? De acordo com a segunda coluna. Tá. E a caixa de seleção também, ela ocorre a coluna 1 e 2. Que pode marcar mais de uma, né? Então, vamos deixar aqui na múltipla escolha. Bom, então, vamos copiar a resposta. Sempre deixando essa letrinha aqui para melhor orientação do aluno. Ele vai seguindo. E tem A, e tem B, então vou agora copio. Vou adiciono um novo item. Aí adiciono, colo. Vou lá no C. Adiciono novo item. E D. Se for até o E, mas geralmente é até a letra D. Então temos aqui. Se por acaso a resposta contiver algum gráfico ou alguma figura, então nós podemos incluir essa resposta aqui, né? Bom, então, terminada aqui a inclusão dos dados, vamos à chave de resposta. Nessa chave de resposta, você tem que marcar a resposta correta, como se fosse o gabarito. Não esquecer aqui da pontuação, tem que colocar qual é a pontuação da pergunta. E aqui o feedback. O feedback seria para a resposta incorreta. O aluno, infelizmente não acertou. Resposta correta. Parabéns. Ele tem que salvar. Então, vamos cancelar aqui, não vou colocar nenhum feedback. Bom, concluído. Temos aqui a primeira pergunta. Aqui, a segunda pergunta seria aquela para você escolher mais de uma resposta, né? Então, seria aqui a caixa de seleção. Só que eu não quero essa caixa de seleção. Então, eu vou apagar. Terceira pergunta seria uma resposta curta, né? Então, seria objetiva, subjetiva, aliás. Então, também não quero. E isso aqui é o título. É um título de alguma questão. Nós vamos usar agora. Eu vou apagar aqui para ficar mais compreensível como é que a gente vai fazer. Aqui um tipo de pergunta longa, então vamos... então terminamos a primeira, vamos à segunda. Então, questão 1. Aí, caso eu queira colocar a questão 2, parecida, eu posso duplicar. Eu posso duplicar aqui, ó. Pronto, aí tem a questão 1 e aqui a questão 2. Né? Questão 2.
Bom, então, aí é só copiar e colar. Eu vou apagar para deixar só duas questões, porque a próxima é mais complexa. Então, temos aqui a questão 1. Primeiramente, eu vou mostrar aqui essa questão. Ó, veja que ela é bem complexa, né? Tem vários itens para sugerir uma resposta, para encontrar a resposta. Tem um gráfico e tem propriamente as respostas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, primeiramente, adicionar um título, que é para colocar esse enunciado, né? Então, eu já vou copiar aqui. Ó, então, copiei. Copiar. Então, eu vou aqui e adiciono o título. Você veja que a barra que era do lado aqui, ela passou aqui para baixo, né? Porque eu minimizei, redimensionei. Então temos aqui, ó. Vamos então incluir um título. Tá aqui o título. Eu poderia colocar esse enunciado aqui no título. Vamos ver como é que fica. Temos aqui, ó. Só que não conseguimos separar a linha. Se eu quiser dar um enter aqui, ó, não vai. Eu estou dando enter e ela não vai para a linha de baixo. Então, por aqui é inviável o nosso enunciado. O que eu vou fazer? Colocar na descrição. Então, aqui ó, já ficou mais, embora as letras fiquem menores, mas fica mais organizado. Eu posso dar um espaço aqui, outro aqui, outro aqui. Então, o título eu apenas coloco na questão 1. Então, nesse título eu boto só aqui, ó, questão 2. No título. Questão 2. Bom, aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o gráfico, né? Esse gráfico aqui. Então, eu já salvei, boto o cursor aqui no final e vou adicionar imagem. Adicionar imagem. Procurar. Aqui essa imagem. Tá, aí, pronto. Não preciso colocar título. Aí sim, aí agora eu vou inserir a pergunta propriamente dito, os itens, né? Que no caso a pergunta tá aqui o enunciado, mas vamos então aos itens. Então a pergunta, qual é a pergunta? Tá aqui. Quantas operações? Então copio aqui e colo aqui. Opção 1. Então, voltamos lá no Word. Então, temos aqui. Vou redimensionar aqui para ficar melhor. Então, letra A. Letra B. Adicionar. Letra C. Letra D. Adicionar. Letra D. Bom, então, como eu já expliquei também, se for uma resposta que seja um gráfico ou uma fórmula matemática, transforma em figura e inclui aqui, né? Nesses botões aqui. Então, já terminamos a pergunta, né? O enunciado está aqui. Então, vamos colocar a chave de resposta. Vou maximizar aqui, para melhor. Então,
no caso, vamos marcar a resposta correta, letra C, e se quiser adicionar um feedback, tanto para a resposta correta quanto as incorretas, vamos adicionar um feedback. Mas vamos deixar quieto aqui. Então, concluído. Faltou a pontuação, né? Então, 1 ponto, ou 2, ou 3. Então, geralmente se faz com ou meio ponto, ou 1 ponto, 10 questões, 20 questões. Pronto. Então, concluímos, né? No caso, uma prova com 2 questões, só para título de exemplo. Está concluído. Pronto. Agora, nós vamos enviar o link. Se você salvar, no caso, quando você vai fazendo, já vai salvando. Se você quiser incluir no Google Class, lá já tem a opção, fazer atividade. Aí você vai e recupera esse Google formulário aqui. Então, ou então, se não for pelo Google Class, pega-se ou envia por e-mail, ou geralmente é por link. Então, copia o link, copia no WhatsApp, no Telegram, em alguma rede social. Mas não vou dar seguimento a isso. Então, temos aqui a nossa prova. Tá ok? Pronto. Então, muito obrigado.